Olá, eu espero que esse vídeo encontre todos vocês bem. Eu sou a Cíntia Esteves, especialista em dados e em gestão de pessoas, também mentora de carreira com foco em tecnologia e em dados, mas hoje eu venho aqui com um cargo mais importante da minha vida, que é ser mãe da Laura. A gente está gravando esse vídeo aqui, eu estou com essa querida da Carol Borges, que eu me recuso a falar Carolina, é Carol Borges. Faz tempo que a gente está tentando fazer aí esse vídeo ou qualquer outro tipo de projeto, tem quase 2 anos, né, Carol, que a gente está tentando aí bater a agenda e tudo. Carol, se apresenta aí para o pessoal que está assistindo a gente. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sou mãe da Chloe, eu trabalho e vivo aqui nos Estados Unidos há 7 anos. Eu estou no ensino superior, tenho uma consultoria aqui nos Estados Unidos que atendo empresas e pessoas físicas na soft skills, treinamentos para soft skills, e estou bem feliz de estar aqui hoje nesse vídeo especial sobre do Dia das Mães para mães do mundo inteiro, do Brasil inteiro, mães que trabalham em duplas, triplas jornadas. Obrigada pelo convite, Cíntia. Imagina, eu que te agradeço por ter atendido aí a minha proposta. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para a Carol, a gente não combinou muito, mas para trazer essa visão que a Carol tem como especialista de soft skill, o que a maternidade traz de valor para essas mulheres. Então, Carol, vamos lá. Pela sua experiência nessa jornada que você já tem na maternidade como mãe da Chloe, é Chloe que pronuncia? Chloe, depende do lugar que ela estiver no mundo. O nome Tá bom, original é Chloe. Agora, Chloe. aqui todo mundo fala Chloe. Então, as duas, todas as versões são bem-vindas. Então, tá bom. Então, nessa experiência que você já teve aí durante essa jornada da Chloe, e olhando para as mães que são profissionais e que você já trabalhou ou que você mentorou, quais são as soft skills que elas são mais desenvolvidas com a maternidade, que elas se tornam realmente as grandes fortalezas dessas mulheres que são profissionais e mães? Grandes, boas perguntas. Falei com a Cintia que no momento desse de preparar para um bate-papo de soft skills é de profunda reflexão. Então, eu passei o dia mesmo pensando. E interessante que eu me tornei mãe aos 40. Então, eu estive do outro lado outro dia. E muitas vezes eu achava que não tinha essa. Ah, que isso que eu ouvia? Quando você for mãe, ou a percepção da mãe é diferente. E eu achava que isso era uma balela, sendo bem honesta. E não é mesmo, não é. Primeiro, a gente desenvolve um radar, é como se a gente tivesse os nossos sensores aqui, um radar expandido. E aí, desse radar expandido, eu penso nas seguintes soft skills que vêm e são muito importantes para qualquer área em que essa mulher, que é mãe, acumula diversas funções e que ela serve também como uma profissional fora de casa. Ela tem uma capacidade de leitura de cenário, nossa, incrível. A leitura de cenário é a coleta de informações, porque na dinâmica do dia a dia, né, e a gente está falando de e mesmo para quem é mãe hoje e está fora do mercado, a gente tem essas habilidades, elas independem, e aqui a gente está com um foco no que é transferível. O que a gente transfere da nossa dinâmica, né? Então, desse radar, voltando para o radar, a gente tem essa capacidade analítica muito mais elaborada de ler cenário numa velocidade maior. Então, eu vejo que a rapidez e o dinamismo ok, coletei informação, eu li um cenário, e aí a gente tem tomadas de decisões muito mais rápidas. E rápidas, não só rápidas porque elas são reativas, elas são rápidas porque essa capacidade analítica, ela é capilarizada, e esse radar completamente ampliado. Então, eu listaria aí leitura, a capacidade de foco também, né? O hiperfoco é outra coisa maravilhosa, porque a gente precisa do hiperfoco. E eu lembro de ter escutado isso da Cíntia. A Cíntia está aí 9 anos na vanguarda, com a Laurinha 9 anos, e ela falou: eu trabalho bem porque eu tenho que dividir as minhas tarefas e planejar tudo bem planejadinho para que dê certo.
Então, a segunda soft skills que eu ressaltaria, o primeiro combo eu falei, né, desse radar, que é a gente lê cenário e tomada de decisão, mas o hiperfoco, porque precisamos, se a gente está ali, tem 10 minutos para cumprir uma tarefa, a gente vai usar os 10 minutos para cumprir aquela tarefa. Se Sim. tem uma hora. Então, essa segmentação boa, é uma segmentação que eu vejo positiva. E, além disso, a gente podia listar outras, né? A comunicação, o padrão de comunicação é aprender ali a se comunicar com uma pessoa que você tem amplos poderes e que em termos de responsabilidade. Então, a partir do momento que a gente é responsável pela tomada de decisão da gente e de um outro ser humano que depende, a gente otimiza processos. Então, a nossa capacidade de gerenciamento de projetos, ela fica expandida também. Eu acho que a maternidade, ela amplifica aquelas soft skills essenciais, e aí, para hoje, eu ressaltaria isso, a nossa capacidade de comunicar, a nossa capacidade analítica e de resolver esses problemas, inclusive tomada de decisão, e eu falei do foco, falei, né? E Falou, do do hiperfoco hiperfoco. da Isso. gente. A gente poderia listar várias aqui, né? Sim. Mas eu acho que para quem está assistindo a gente, não só a sensação, mas o fato de ampliar o que a gente já tinha ali, né? Alguma das soft skills, mas ter esse efeito de ali estar Potencializa, expandindo, potencializa, né? potencializando. Legal. Carol, eu lembro que assim, a Laura devia ter mais ou menos uns 4 anos e eu tive um gestor que uma vez ele me deu um chacoalhão. E ele falou assim: presta atenção nas habilidades que você já tem, porque as pessoas à sua volta estão te manipulando e você não está prestando atenção nisso. E aí foi quando eu entendi que eu já estava fazendo gestão de um time, porque ele falou: você já é coordenadora desse time há muito tempo. Só que para as pessoas em volta, tá confortável que você ainda não entendeu isso, que a sua ficha ainda não caiu. E aí eu volto para você, porque assim, eu passei por isso, e se não fosse esse gestor, talvez eu ainda estava ali achando que eu era só analista, que gestão de pessoas não era para mim. Foi naquele choque ali que, como qualquer feedback que alguém te dá que você não está esperando. Primeiro eu falei, esse cara tá louco. Aí depois eu comecei meio que olhar de longe, falar, será que faz sentido e não faz? E no final eu fiquei mais brava ainda porque eu percebi que ele estava certo e que tinha muita gente me manipulando na época, porque eu estava fazendo um trabalho com um monte de gente, outras pessoas levando os louros, e eu ali só ralando e sem colher nenhum crédito para mim. Você já pegou, já viu outras mulheres nesse cenário de ter desenvolvido outras habilidades que elas não tenham percebido? E como que você faz essa abordagem para falar, olha, as mães, e aí não um caso específico, mas assim, quais habilidades que você vê que as mães têm e que elas têm essa dificuldade de entender que ela desenvolveu essa nova habilidade? Essa é uma ótima pergunta. E me veio à cabeça uma cliente que ela é uma jovem cliente aos 38 anos e bem assim específica, e ela tinha sérias questões de achar que ela não estava pronta para o mercado, que é o canadense. Ela estava a gente preparando, ela se preparando, e várias vezes ela questionava, e aí, na própria gente, para se inscrever, né? Geralmente é padrão uma carta, aquela carta de apresentação, que é a cover letter, e o currículo. E aí, depois que a gente terminou o currículo dela e a carta, eu falei, lê em voz alta. Aí ela, ué, mas então, eu sou isso tudo aqui? Eu falei, a gente trabalhou aqui, não tem mais ou menos. E eu acho que às vezes, como a gente é uma sobrecarga de trabalho, essa clareza de enxergar às vezes o que está ali muito óbvio. Ela estava mais do que pronta e achava que ela precisava de validação, outras, ela experiente no mercado financeiro, nota 1000 e com cargo de vice-presidência. Então, a gente está falando de uma jovem mulher antes dos seus 40 anos, 30 e poucos anos, e que ainda assim não se via como essa. Eu falei com ela, lê o Sim. nome do seu cargo para mim. Falei, está escrito o que aí? Vice-presidente? E de operações, operações dominadas por homens e tudo mais. Então, eu gosto que
é uma estratégia, né? Cada uma técnica, mas é que a gente tenha pelo menos algo. O currículo é um exemplo fácil e simples que todo mundo tem um, e dá uma olhada e olha para a trajetória, para aquilo, e lê em voz alta, porque a gente tem a questão sabotadora, a síndrome da impostora. Eu acho que a maternidade traz um pouco dessa sombra, dessa síndrome de impostora. Será que eu tô boa bastante? Será que então, esse exemplo de sim, inúmeras mulheres, e outro exemplo de uma artista que é cliente, muito experiente, fotógrafa, e ela, quando eu entreguei o currículo para ela, ela chorou. Aqui falando de currículo, eu faço essa prestação de serviços também, e ela chorou. Várias das minhas entregas eu já presenciei com muita honra e muito respeito minhas clientes chorando ao receberem a revisão do currículo dela. Ela falou, eu nunca imaginaria que essa sou eu aí nesse papel. Eu falei, é um papel que nem cabe tudo que você é, né? Tá longe de caber tudo. E então eu penso que a gente tem que ter, que é ótimo a gente ter alguém para conduzir e que sejamos sempre as mulheres que levantam outras mulheres, que a gente também sabe que às vezes por nossas inseguranças a gente acaba, né? O fato da outra mulher estar lá na maior labuta e tudo, e tá com cara de inteira, fisicamente, não significa que ela não tem uma batalha interna, uma batalha lá em casa, para ela estar ali aparecendo todas as manhãs naquele trabalho, né? Então, eu sinto que só o fato de ser mulher traz consigo inúmeros questionamentos para a gente e muito mais para mulheres que estão aí no meio corporativo. E, para fechar essa resposta a essa pergunta, os estudos mais atuais, eles mostram os resultados contraintuitivos, porque a gente tem não contratar, a gente não, né? Infelizmente, o mercado. É. Contratar mulher, idade reprodutiva, sinal de alerta, porque aí vai ter filho, vai ter que faltar, vai ter que... Nana. E aí, desde 2020, a gente tem estudos com mais de 10 mil participantes e eles viram que, ao contrário, as mulheres profissionais que trabalham no mercado, elas são mais produtivas quando comparadas aqui, pelo menos nos Estados Unidos, do que seus pares, por essas questões que a gente está falando. E é contraintuitivo, porque o mercado e o mundo falam, não, não contrate mulher. Ela vai E aí a gente engravidar, vai ficar um tempão Sim. fora. E a gente vê que as lideranças e tudo mais, né, onde tem liderança mulher, várias outras questões, como uma liderança mais inclusiva, mais empática. Não, ser inclusiva e empática não quer dizer frouxa, né, ou fraca. Legal. Então, muito interessante esses resultados. E assim, relatórios de bancos, conversando com muita gente, muita empresa que emprega as mulheres e fala, é exatamente o contrário. A gente vem desse senso comum que não é, né? E você já vem falando isso também há muito tempo. Não, Tá. gente, mulher trabalha melhor, mulher mãe trabalha melhor. Se ela quer ir para o Uhum. mercado, abre a porta porque vem que vem. É isso aí, isso aí. E aí você puxou um gancho, né? A questão dessa pesquisa que foi feita aí nos Estados Unidos. E você citou, né? Tem 7 anos que você já está nos Estados Unidos, certo? 7 anos. São as habilidades que, quando você olha as mulheres que são mães nos Estados Unidos, as habilidades que tem aí, porque existe uma questão cultural, e que as mulheres que são mães aqui no Brasil não têm. E o que a gente deveria puxar de habilidade daí para que a gente se torne uma profissional mais qualificada, mais pronta para o mercado? Vamos lá. Primeiro, lastimavelmente, é que não existe uma lei nacional para a licença maternidade. Então, a licença maternidade, ela é praticamente inexistente. A licença maternidade remunerada, ela existe, ela de lei, ela não existe, e apenas 8 estados, se eu não me engano, tem alguma legislação, inclusive o que eu vivo, que é no Jersey, existe, você paga o imposto, que é a licença família, né? Então, tanto homens, mulheres, você tem o direito dessa licença, vamos chamar de licença não remunerada por um período. Então, isso é muito difícil. A gente é muito diferente do Brasil. E aí, no meu caso, eu fiz uma cesariana e pensando que aqui você tem que voltar para o trabalho depois de 3 meses, 12 semanas,
né? 3 meses. E é surreal. Quem escreveu isso, que não sabe o que é dor do ponto de você estar tendo que caminhar para fazer a consulta de retorno, mais todos os perrengues, né? Então, o que eu vejo delas não tem escolha. Eu aprendo muito com elas assim. É claro que tem vários contextos, mas se a gente for pensar no geral, a mulher americana que está no mercado, ela não tem muita escolha com relação à criança dela. Até porque a organização familiar, ela é menos conectada, os laços diferente do que os nossos. Aqui, por mais que uma mulher tenha a sua rede, a sua mãe perto, ou a sua tia, não é como a gente aí no Brasil, que, fica aqui para mim, né? Ou tá ali, vamos ficar próxima. Então, elas têm que se virar é você confiar ou não confiar. E aí eu conversei nesse período de coincidir com, e aí, minha filha vai para ter que ir para a creche. No Brasil, talvez isso, pô, mas nossa, tão nova, como que um bebê vai para a creche? Aqui, eu acho que a maioria não tem escolha, não tem outra escolha. Então, eu aprendo com elas o seguinte: o fato de abrir, de fazer o que tem que ser feito, não te deixa menos mãe. Então, o fato da minha filha ter que ir, ela vai. Agora ela fez 13, 14 meses, ela vai e ela está lá desde os 6 meses, que eu ainda consegui fazer um trabalho híbrido por causa da minha liderança, que foi ótima mesmo, só feita por mulheres que me ajudaram, mas isso delas é que você não vai te tornar menos. Outra coisa que eu aprendo com elas é que não precisa ser uma coisa ou outra. Você pode ser É brilhante. a mãe da Laura, a mãe da Chloe. A gente pode ser as mulheres que a gente quer ser e sem nenhum grilo. Isso é muito bom, muito bom. Eu cheguei para uma colega da nossa idade, mais ou menos, ela chama Katie, eu falei, Katie, olha, eu tô sentindo assim, assim, assado, porque chegou num tempo que eu não estava conseguindo amamentar, e ela é enfermeira, né? E eu tô dentro também de numa escola de enfermagem, ela olhou para mim e falou assim, who cares? Quem se importa? E foi a resposta dela, ela falou, isso, sua filha tá sendo bem cuidada, não tá? Você tem... Ela, who cares? Então, eu aprendi essas duas grandes lições, que as escolhas duras, não quer dizer que a mulher não tem coração, né? Assim, que mulher fria, tá deixando? Não. E a gente, por ter essas enormes limitações da logística e da dinâmica, a gente acaba passando bem o tempo de qualidade se transforma em tempo de qualidade. Se eu tô com a Chloe, eu não tô no celular. Se eu tô com ela, eu paro para dar banho, eu tô com ela, para dar banho. Então, essa de que não é escolha uma e seja uma. Você pode ser mãe, você pode ser empreendedora, você pode ser a esposa, você pode ser a amante, você pode ser a mulher, você pode ser quem você quiser. Então, as americanas, essa sem encanar, ou sem ter que dar satisfação para os outros, o porquê Uhum. você escolheu fazer isso. Isso é assim, libertador. Eu Maravilhoso. lembro que, assim, eu tive problema para me amamentar e, assim, eu tinha criado toda aquela expectativa de que tinha que amamentar. E eu lembro que uma conhecida, quando eu estava grávida, ela me mandou um papel impresso e o título do papel era Amar Mente. Gente, eu tomei um ódio daquela mulher, porque, assim, eu tenho uma amiga que ela teve câncer de mama e depois ela teve um filho. Imagina se é uma situação dessa e você não conhece toda a história da pessoa. Mas era uma coisa que eu queria muito e que eu não consegui. Quando a Laura fez 5 meses, o meu leite secou e com 18 dias eu tive que entrar com um complemento porque não era o suficiente para ela. E tudo isso, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E a gente vai, poxa, eu vou trabalhar. Tem dia que eu tava, final de semana, que eu tava de plantão do trabalho, e aí eu tinha que ficar equilibrando Laura e plantão e celular tocando, e ela pequenininha pedindo para ficar comigo. E um dia eu conversando com eu acho que eu tava na terapia, se eu não me engano. Aí a terapeuta virou para mim e falou assim: só tem uma pessoa nesse mundo capaz de te avaliar como mãe, é a Laura. O resto, você manda passear. E assim, aquilo para mim foi tão libertador que eu falei, eu não quero saber quem está me questionando que eu vou deixar minha filha na escola, que eu não abandonei a minha carreira para ser mãe, por N coisas que falaram, que assim, e toda mulher que fica grávida agora, que fala comigo, me dá um conselho, eu falo assim, a única pessoa capaz de te avaliar como mãe é a sua filha ou o seu filho. O resto manda passear. Porque depois que você tira isso,
cara, aí você realmente usufrui 100% o seu tempo com a criança, porque você não está preocupada com os outros. Sim, e assim, a alimentação, a gente fez uma consulta, né, vindo dessa, para fazer tudo certinho. Então, tem dia que dá, mas tem dia que não dá. Eu não tenho ajudante em casa, né? Aqui a minha rede de suporte é ultra limitada, então não tem alguém para me ajudar em casa, eu não tenho babá. E aí, agora mesmo, para entrar aqui, eu falei com o meu parceiro, né? Mike, segura a Chloe aqui, eu tenho esse compromisso, tá? Ele, tudo bem, vai lá. Então, ele diz também de tudo bem, ele não tá lá falando, nossa, que horrível, ela trabalhou hoje o dia inteiro, chegou do trabalho, ainda tem que gravar a call. Não, sabe? Então, essa dinâmica traz leveza, e isso eu acho que culturalmente aqui ajuda muito, são menos dedos, não dizendo que não tem, né, dedos. Uhum. As próprias mulheres, eu sinto aqui que tem muito mais sinergia e parceria, sabe? Assim, Muito bom. estamos aqui, ó, vamos lá, você também, a gente cobre aqui e vamos dar um jeito aqui. Isso é bem legal. Isso eu estou vivendo, eu não sabia, mas que tem essa sororidade de verdade. Que legal, que legal. E agora, um outro ponto que eu trago, Carol, é que assim, a gente está no mundo aí, tem um boom de ferramentas de inteligência artificial surgindo, a gente está vivendo uma transformação muito acelerada e constante. E aí, nisso, a gente vê posições de trabalho que eram muito comuns até um tempo atrás, se descontinuando e outras posições surgindo. E aí, até alguns anos atrás, eu lembro que quando eu estava na faculdade, se alguém falasse em transição de carreira, eu ia falar, mas isso é de comer ou de passar no cabelo? Porque ninguém falava nisso. E hoje é a coisa mais comum que tem. A gente vê pessoas que fazem a transição, às vezes pessoas fazem duas transições de carreira ao longo, né? Não tem mais aquela coisa de entra numa empresa como estagiário e fica até na Uma carreira aposentadoria. linear vai ficando cada vez mais não é mais distante, mas existe hoje o movimento de transição, ele é muito mais fluido. Sim. O que as mães ganham de vantagem quando vão fazer uma transição de carreira? Elas ganham muitas vantagens, elas têm que ter clareza dessas vantagens. É muito comum, primeiro, que adulto, e aí a mãe culpada e tudo, acha que ou tá tarde para uma transição de carreira, ou que vai ter que recomeçar do zero. E quem me escuta sabe, nunca, não tem adulto que comece do zero, a não ser que a gente seja um recém-nascido. E as mães, elas têm esse radar lá do começo da nossa conversa, que ela pode alterar um pouco a forma que ela vai dar exemplos sobre o que ela sabe fazer. E aí são as habilidades transferíveis, que são inúmeras. Então, com esse monte de vagas surgindo, novas profissões, às vezes é uma pessoa que você tem uma facilidade artística muito grande, mas você não trabalha necessariamente com isso. Aí você vai resgatar, então, dentro do que você já fez. E tem eu tenho uma sugestão que ela é simples, sempre a gente fala aqui, né, Cíntia? Volta para um papel e uma caneta, uma coisa básica. É de você elencar um contexto de que é algo que aconteceu, porque quando a gente vai transformar as nossas habilidades cotidianas para um currículo, para um papel, né? Às vezes fica aquele silêncio, cri, não sei, o que eu vou colocar? Ah, tudo que eu faço aqui, todo mundo faz. Não necessariamente. E aí você pega um papel, coloca assim, numa fileirinha, numa coluna, um contexto, algo que aconteceu e que nesse contexto apareceu um problema, aconteceu um pepino. Depois você vai colocar que pepino foi esse? Na terceira coluna, ou na terceira fileirinha ali, você vai colocar qual ação você tomou, e na última, o resultado. Que você fez isso, e aí o que aconteceu com aquilo lá? O que veio como fruto da sua ação? Isso dá uma clareza muito grande dentro do que a gente está falando, né? Que é alinhado com relatórios do Fórum Econômico Mundial, que lá das 10 top habilidades esperadas para 2025 e 30, 90%, 80% e 90% são soft skills, nenhuma técnica necessariamente. E aí vai em relatório como esse e fala, olha, escuta ativa, porque a gente fala, né, acaba que sai clichê, mas na hora de perguntar, me dá um exemplo de uma situação em que a sua escuta ativa pode ser auxiliando um conhecido, pode ser sua escuta ativa com alguém do seu time, pode ser par, não precisa ser, não tenho experiência como líder, uma situação como par, e aí contextualiza, levanta o problema, fala o que você fez,
e o resultado alcançado, isso já te dá uma perspectiva muito diferente. Então, vai revisitar seus padrões de comunicação, a própria flexibilidade que a gente ganha, né, com a maternidade. Aqui, às vezes, a casa tá uma zona, segue uma zona, não tem ninguém para me ajudar aqui, aí eu ponho isso aqui, às vezes eu olho, fico incomodada, às vezes eu fico triste, falo, pô, mas que zona, toca o barco. Possível, a gente escolhe as nossas batalhas. É E isso. isso tudo é substrato para você reformular e colocar uma nova moldura na informação que você tem hoje da sua experiência para levar, seja para o seu currículo ou uma entrevista de emprego. O próprio LinkedIn já tem um espaço para você colocar lá seu sabático, né? O porquê para justificar o buraco que você tem ali, seja pela maternidade, ou tem mulheres que optam por sair do mercado por um tempo para dedicar a família e depois voltar. Então, hoje, se a gente comparar com o que a gente via no mercado há 10 anos, está bem favorável. E muita coisa, assim, eu pensando aqui, né, do número da mulherada que se dá bem no empreendedorismo logo após o nascimento de um filho ou de uma filha, né? Essas mulheres vêm com soluções, seja com produto, com serviço, e vários negócios de sucesso criados no período de puerpério, ou as ideias surgiram, né? Ou grandes mudanças de carreira, porque para isso tudo que a gente está falando, precisamos dessa coleção aí de competências basilares, que é a fundação das nossas vidas para a vida e para o trabalho, que as mães elas têm assim inúmeras. Então vai lá, Obra, né? De baseada. Google relatório, o relatório das habilidades do Fórum Econômico Mundial, como um começo, existem vários outros, e aí dá uma olhada, assim, olha só isso aqui, inteligência emocional, está escrito lá, né? E eu falo, não fui eu que falei, foi o banco, o Fórum Econômico Mundial que está falando isso. E aí, dentro da inteligência emocional, a gente tem outros pilares, e dentro tem autorregulação, motivação, nananã, e começa a listar esse exemplo, volta para a tabelinha básica, e eu tenho certeza que você vai ter não só um exemplo, mas vários exemplos aí para alimentar o currículo novo e também a sua fala, né, ali para fazer o seu marketing pessoal. Muito bom, sensacional. Carol, e aí, uma coisa que eu queria também ressaltar, porque assim, a gente está aqui domingo, Dia das Mães, ressaltando aí as soft skills que a gente, né, desenvolve com a maternidade, o quanto a gente potencializa a questão do hiperfoco, de empatia, de escutativa, mas assim, a gente não pode negar também que exercer a maternidade é uma opção. E tem muitas mulheres que optam por não exercer a maternidade, como diz uma amiga minha, e tá tudo bem, porque é um direito da mulher também de falar: eu não quero ser mãe, a sociedade espera que eu case de branco, véu e grinalda, seja mãe, e seja Linda, meiga. tudo aquilo, né? Tudo linda, todo aquele romantismo que traz, né? Quando a gente é menina. Mas tem essa parcela de mulheres que falam: não, eu não quero ser mãe, eu não me vejo como mãe. Qual é a dica que você dá para elas para incrementar essas soft skills dela, mesmo ela não tendo a vivência da maternidade? Eu sugeriria, isso é uma coisa que eu poderia ter feito e agora que eu pensando, poxa, eu não fiz Depois, isso. né? Depois conversar, abrir para conversa. Você está lá, né? A gente tem oportunidade de interação. Converse com aquela colega que é mãe. Eu tenho feito isso aqui com relação à diversidade. Eu falo com o colega assim, me dá 15 minutos. Quem é muito diferente de mim, me conta um pouco da sua perspectiva, me conta da sua trajetória e tal. E aí, hoje eu faria isso, a mesma coisa com quem é mãe, quem é minha colega, que eu sei, meu par ou minha liderança, que tem filho e que vive a maternidade, porque aí a gente abrir para o diálogo, acho que a gente também aprende muito ouvindo, com o exemplo dos outros, ouvindo as histórias dos outros. Eu faria isso, algo que eu não fiz, e aí depois, né, que a gente, pô, não fiz, mas essa seria hoje a minha recomendação e algo que eu definitivamente faria. Senta lá, vamos, enquanto tá ali no café, 5 minutos, ou tá do lado da sua baia, alguém pergunta como que é a dinâmica do dia a dia, como que é lidar com inúmeras tarefas, né? Porque essa do hiperfoco é tão real que o tempo, ele triplica essa, É, porque, né, assim, parece que a gente tem que fazer acontecer,
porque é uma escolha nossa também, né? A gente escolheu, então, tá, nós escolhemos. Para a gente também isso faz sentido, né? Tá ali fora, tá dentro do mercado de trabalho, trabalhando de outra forma, além do trabalho, né? De casa, mas eu abriria para conversa. Eu falaria, me conta um pouco, me fala aqui um pouquinho, como que é isso? Como você lida com esse problema? Como que funciona? Acho que esse seria meu passo número um. Legal. A gente já vai caminhando aí para o final da nossa conversa. Uma delícia sempre falar com você. Se deixar, a gente fala aqui a noite inteira, né? Temos vários tópicos. Muitos. Mas assim, para a gente fechar com chave de ouro, Carol, se fosse possível uma viagem no tempo e a Carolzinha de hoje pudesse entrar numa máquina do tempo e bater um papo de 30 minutos com a Carol que acabou de desembarcar nos Estados Unidos, que estava ali, foi para lá com a cara e a coragem, fez acontecer, chegou nos Estados Unidos sozinha e encontrar com a Carol de hoje, essa mulher que tem um parceiro, que tem uma filha, que já viveu toda essa trajetória, não só da maternidade, mas como passou por todo esse processo aí de ir para um outro país, de se adequar à cultura do país, de ver como as coisas funcionam. O que que a Carolzinha de hoje diria para a Carolzinha que está saindo do aeroporto ali, carregando a mala dela? Uf, um momento difícil aqui, Brasil. A Cíntia resumiu bem quando você falava, eu me Ó, transportei lá para os viagem Estados no tempo, né? Eu ia primeiro dar um abraço nela. Ia dar um abraço nela e ajudar nessa mala que eu, literalmente, eu doei 250 livros, cheguei aqui com duas malas, tudo que eu tinha, e doei tudo que eu tinha, né, no Brasil. Cheguei com duas malas e era isso a minha vida. E eu não tinha dúvida, eu tinha tanta certeza que ia dar certo e que eu falaria isso para ela, assim, continue com a clareza dos seus praquês, continue com a clareza dos seus praquês, que vai acontecer muita merda, vai acontecer muita coisa que vai te testar até o seu último, que você achar que era o seu último limite, mas era mentira. E que no fim você estará junto de quem você precisava estar, e que essas situações elas não foram feitas para te testar, elas foram feitas para te deixarem uma pessoa melhor. Então, eu acho que eu diria isso. E é difícil, né? A gente aqui pensar, chegar e mulher, eu falo isso aqui às pessoas, você veio porque você tinha um parente? Eu, não. Você tinha um amigo? Não. Tinha alguém aqui? Não, ninguém. Ninguém. Eu não conhecia ninguém. Eu vim pelo trabalho e, claro, o objetivo maior era e é a minha qualidade de vida, né? Então, eu diria que assim, as coisas dão medo, que não existe nenhuma mudança sem o medo, Dói, mas né, que Carol? hã? Dói. Dói, dói, nossa, dói a solidão e outra questão do senso comum, né? A pessoa está abandonando o que ela queria. Por que que ela quer mais? Porque então eu também diria para essa Carola de trás que as pessoas que mais se incomodaram com a minha transição é porque aqueles medos eram delas, dessas pessoas. E no mundo delas era impraticável uma mudança tão grande, né? Que é essa mudar de vida, mudar de carreira, mudar de país. Uhum. E aí eu diria para ela: abafa ruído, segue em frente, porque você vai estar exatamente onde você queria. De novo, nada de linha reta. Não existe linha reta. Até a russa. Não existe linha Loops, reta. loops. E a alusão que eu faço aqui, a comparação, quando alguém fala, e aí, tá, essa mudança e tal, eu falo que é como aquele pacote de pão, bem pacote de pão com os grãozinhos lá dentro. Aí você faz uma mudança dessa, a vida é alguém virando aquele saquinho de cabeça para baixo, sacode, 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 você, meu Deus do céu, e agora? E aí o e agora é seguir para a caminhada. E que é possível, né? Então, assim, muita gente me pergunta: se eu tive preconceito, que eu sou latina, que eu sou mulher, que eu cheguei aqui sozinha, nananã. Eu acho que a gente também dita, se as pessoas me trataram bem ou mal, independente de onde a gente vá, é ação e reação. Então, aqui existe, mas o jeito que você se posiciona fala muito do jeito que as pessoas vão chegar até você e responder a a sua presença, né? E aí, pode ser que eu esteja no interior também,
mas eu não tive problema de alguém é, ou me, me, me questionar, questionar as minhas competências, por exemplo, se eu estava pronta para o trabalho porque eu não era daqui, enfim, mas eu daria um abraço nela e falava, me dá aqui, vou te ajudar a carregar a mala, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil, mas você vai chegar lá, porque você tem clareza do que você quer. E aí, quando a gente sabe, tem essa clareza, a gente fica imbatível. Eu vejo isso muito nas mulheres, né? As mulheres é, que sabem, que têm a clareza de quem elas são. Muitas vezes a gente não sabe quem a gente ainda fica nessa, né? É. Eu sou a maternidade trazer esse questionamento. E agora, quem eu sou, né? Quem é essa pessoa que eu não me reconheço mais? Será que eu gosto do meu cabelo curto, grande? Não, será que eu preciso disso, daquilo? Mas é uma mulher que sabe do que ela é capaz e dos praquês. Vai para o Japão, muda de cidade, ou de estado, né? A mudança de estado também, ou de É, cidade, é uma grande mudança. é. Mudanças doem, né? Mudanças doem, meu Eu Deus. falo que toda mudança é você saindo da sua zona de conforto e aí você vai por aquele maremoto, mas quando você chega na próxima zona de conforto, ela é melhor do que a anterior. Sim, sem Então, dúvidas. assim, muda, passa por essa mudança, qualquer que seja, seja mudança de trabalho, seja mudança de casa, não importa, você vai passar por aquela situação, porque você sai ali da sua rotina do dia a dia, tem coisas novas, mas depois de um tempo, quando tudo se assenta, você fala, nossa, aqui está muito mais confortável do que a da minha zona de conforto Sim, anterior. sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre sou da que vou pensar assim, que eu não me arrependo de nunca ter tentado algo em que eu acreditei. E aí, e isso é uma das diretrizes da minha vida, assim, que não, eu não vou ficar esperando a vida a vida passar e eu estar aqui sem ter feito de verdade o que eu acreditava, né, e o que eu queria. Então, fica até, para caso que você esteja assistindo esse vídeo, se está aí prestes a fazer uma grande mudança, uma pequena mudança que seja, abafa ruído, geralmente os ruídos, eles vêm de pessoas que não passaram por isso ou que não fazem a menor ideia, e o que Ou não tem a incomoda sua coragem. e que incomoda nessas pessoas que naquela vida não cabe mesmo, porque a vida delas é diferente, o mundo dela, a visão de mundo, os valores, as experiências. Então, fecha, abafa o ruído e só segue, põe uma playlist boa, é, e vai, segue, keep walking. É, e para quem é mãe, né? A gente, para encerrar aqui esse domingo aqui, para quem está assistindo a gente, para quem é mãe, a gente tem que dar o exemplo para as nossas filhas, para os nossos filhos, que eles precisam correr atrás dos sonhos dele. E a melhor forma, não existe mais aquele faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Não. Eu sempre falei, a gente só educa um filho pelo exemplo. Então, se eu quero que a minha filha seja independente no futuro, eu preciso ser uma mulher independente agora. Se eu quero que a minha filha não tenha sobrecarga, eu tenho que aprender a pedir ajuda, delegar, para eu não me sobrecarregar, porque senão daqui a pouco a gente vai estar vendo as nossas meninas todas sobrecarregadas, fazendo as mesmas, cometendo os mesmos erros que a gente já cometeu no passado. Então, assim, eu acho que a nossa grande missão é dar esse exemplo, né, Carol? Seja para outras mulheres que ainda não chegaram aí nesse estágio que a gente chegou, seja para as nossas filhas que também precisam ver isso e ver que é possível, o que você falou, não precisa escolher ser mãe ou ser profissional. Você pode ser tudo. Você pode ser o que Uhum. você quiser. É só saber gerenciar ali o que que você vai dedicar do seu tempo para cada parte Sim, da sua vida. não vai estar tudo perfeito em todos os tempos, mas a gente aprende a colocar o que está aqui hoje, a prioridade aqui, mas não existe mais ser uma coisa só. Caso a pessoa queira ser, ótimo, Ótimo. mas quem não quiser ser, também existem outros caminhos, não existe essa de sou uma coisa. Isso aí. Somos muitas. Isso aí. Carol, uma alegria falar com você. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu que Gente, agradeço. a Carol aí tem um projeto lindo no Instagram. Eu vou deixar linkado aqui o perfil dela, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, que é o projeto Meu Crachá, que eu adoro, porque ela fala que a gente é muito mais do que o nosso crachá. E eu acho que isso é uma bandeira que a gente precisa levantar também. Eu falo, eu sou analista de sistemas, eu sou especialista em dados, eu sou mãe da Laura e eu estou gerente, eu estou coordenadora, eu estou analista. O cargo que eu tenho na empresa que eu estiver trabalhando no momento, ele não é o que eu sou.
Eu estou aquele cargo. Eu sou muito mais do que aquele cargo. Então, o meu crachá trata muito disso. Carol, uma alegria. Agora a palavra é contigo para se despedir da galera aí. Muito obrigada pelo seu tempo, quem assistiu. Cíntia, muito obrigada pelo convite. Ela acabou de me lembrar há pouco que esse script era para a gente falar disso há 2 anos. 2 anos Legal. Não atrás. tem, tá vendo? Não tem, estamos atrasadas ou tarde, tem um momento certo para as coisas. E se quiser, conecta comigo lá no meu crachá, é @meu.crachá. Lá no Instagram também, estou no LinkedIn. E a gente segue essa nossa conversa, porque essa beleza dos diálogos, estamos aí as redes sociais para isso também. Obrigada, Cíntia, adoro falar com você, te Ai, é admiro uma muito como alegria. profissional e aí vamos juntas. A admiração é recíproca. Carol, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, obrigada por acompanhar a gente até aí. E um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão assistindo a gente. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, Beijo. tchau.